Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje já vamos falar sobre a parte específica desse processo seletivo. É a parte, né, que a gente começa, né, a destrinchar o ECA, né, para o cargo de auxiliar de cuidador social. Então, bem-vindos à nossa primeira aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais uma vez, me apresentando, eu sou o professor Leonardo Tavares, né? Podem me chamar de Léo. E hoje a gente vai conhecer os principais direitos garantidos nos primeiros artigos do ECA. Vou abrir aqui com vocês rapidamente, né? O PDF, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o livro, né, disponibilizado pelo Senado. É um livro um pouco mais antigo, né? A gente tem aí as versões mais recentes, mas eu tirei do site, eu passei, né, para o nosso PDF que eu fiz para vocês, a parte mais antiga, né? A parte mais recente, quer dizer. E eu tirei ela do site do governo federal, né? Que é a parte atualizada da lei. Então, só para saber que a gente está falando sobre o ECA, tá? E nesse documento, eu já coloquei ela atualizada, tá bom? Então, eu não vou citar todos os artigos, tá? A gente vai passar pelos principais e depois a gente vai fazer o nosso simulado. O ECA, né, que é a Lei 8.069 de 90, ela é uma lei que garante a proteção integral a crianças e adolescentes. Ela é uma das legislações mais importantes do país quando falamos aí dos direitos humanos, né? Então, a gente já vê aí que já começa dessa forma, né? No artigo 1º, disponibilizando, né? Falando sobre essa proteção integral à criança e ao adolescente. E, né, o artigo 2º também é muito importante também, porque já fala que considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Ó, aqui a gente tem uma questão que com certeza vai cair, tá, galera? Essa daqui é batata quando a gente fala de ECA. ECA costuma cair muito esse artigo, né? Então, criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. É claro, né, que quando a gente fala, né, de algo que o adolescente vai ter que cumprir, né, por exemplo, aquele adolescente com 17 anos, ele vai ser penalizado perante a lei de alguma coisa que ele cometeu. Então, como pode ser até 3 anos, né, ele vai ali cumprir até 21 anos de idade. Então, desse período, ele vai ainda ser considerado pessoa protegida, né? Não, não que ele não vai ser adulto, ele vai ser adulto, mas se ele cometeu com 17, aquela lei vai ser aplicada a ele até os 21 anos de idade, tá bom? Que é o que o parágrafo único ele nos diz. Então, isso é em casos excepcionais, tá? Então, criança até 12 anos incompletos, adolescentes de 12 a 18 anos. Então, aí a gente tem o artigo 3º também, que eu acho importante, tá? Alguns artigos vocês vão ver que eu não vou falar de todos, eu vou pular, mas o 3º eu também acho que é muito importante aqui. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Por muito tempo, né, a gente sabe que as crianças, elas não tinham os direitos que nós temos, né? Era muito, era muito difícil, né, ter
essa proteção para a criança. Então, a gente pensa que o ECA ele veio justamente para isso, né? Ele veio para proteger essas crianças, para dar direitos a essas crianças, dar voz a essas crianças. Então, o artigo 3º ele é muito importante também, porque ele dá aquilo, ele faz essa amplitude, né? Ele completa todos esses direitos. E aí ele fala, né, sobre desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, condições de liberdade, dignidade. Então, essa criança está amparada por tudo. Então, é importante a gente saber disso, né? Isso inclui oportunidades para se desenvolverem física, mental, moral e espiritualmente, sempre com liberdade e dignidade. E um destaque é importante: sem discriminação de classe, cor, deficiência ou origem, tá? Então a gente tem que ficar atento a esse parágrafo aqui também, que pode ser que seja um parágrafo que caia na prova. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, olha, é algo que é coletivo. Então, é dever de todo mundo assegurar com absoluta prioridade a efetivação a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então a gente tem aí, né, que pensar que essa criança ela vai ter direito mesmo, né, a tudo aquilo que uma pessoa adulta tem, só que, porém, é dever de todo mundo garantir que isso aconteça, tá? É preciso garantir que essa criança tenha acesso. E aí o parágrafo único ainda vai falar que ela tem primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude, tá? Então, ela precisa ter assegurado todos os seus direitos e ainda tem garantia de prioridade. Então, é bom a gente entender, né, que é isso, né, que a gente precisa visar para a criança. A criança precisa ter esses direitos. E nas questões, né, de processo seletivo, concurso, o ECA, ele vem muito disso, de você tentar sempre, de perguntar qual que é o direito da criança? Será que ela tem direito à prioridade? Será que ela tem preferência? Onde que ela tem preferência? Onde que ela tem prioridade? Então, a gente precisa gravar esses artigos que falam sobre isso também, tá bom? Depois vocês vão ver, na hora das questões, que fica mais fácil, porque aí as questões, elas trazem para a gente algo que a gente consegue entender, tá? Aí vocês vão ver aí que eu vou colocar para vocês. Mas vamos para continuar. Perdão, gente, eu tô meio gripado. O artigo 4º e o 5º também são artigos importantes, né? E eles vão falar que o dever de garantir esses direitos é da família, da sociedade e do poder público, tá? E isso se chama prioridade absoluta. Crianças, elas precisam ter preferência no atendimento, na proteção e nas políticas públicas, tá? Proteção em qualquer circunstância, precedência nos serviços públicos e precisam ter ali recursos públicos prioritários, tá? O artigo 5º, ele ainda é mais enfático. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, a gente precisa
garantir que essa criança seja atendida, tá? E esse artigo 5º também é um artigo que eu acho que pode cair aí na prova, tá? Porque, né, é aquilo. É, além de você não poder ter nada contra aquela criança, nenhum atentado, nenhuma ação, você também responde por omissão, tá? Então, eu acho que essa parte aí, será que a pessoa foi omissa? Ela vai ser responsabilizada? Vai, tá? E aí ela fala exatamente, o ECA fala exatamente sobre isso. Sobre os artigos 6 e 7, 6 a 9, perdão, que eles vão falar sobre o saúde e cuidado, né? E aí eles começam a citar atendimento médico, amamentação, parto humanizado, tá? Esses artigos, eles tratam do direito à saúde, ao nascimento seguro e ao aleitamento materno, tá? Toda gestante, ela vai ter direito aí ao atendimento ao SUS, ao pré-natal e um acompanhante no parto. Isso é muito importante porque ainda temos hospitais que recusam, né, esse acompanhante no parto. E o bebê vai ter direito a exames, cuidados e aleitamento, tá? E aí, né, a gente tem aí alguns. é, Vou passar aqui. Além de tudo, ó, isso aqui vem tudo falando sobre os direitos da gestante, né? O acompanhamento saudável durante a gestação, atendimento primário à saúde, que tem que fazer a busca ativa da gestante que não iniciar o pré-natal. Ó, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que precisa ser realizada anualmente na primeira semana, 1º de fevereiro, disseminar, né, informações e medidas preventivas e educativas para a redução dessa incidência. E aqui também fala, né, no artigo 9º, sobre o poder público, as instituições e os empregados, que vão propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, tá? Então é importante que a gente, né, passe por isso, que eu, assim, fala mais sobre a parte da saúde, né? Nunca diga nunca, numa prova pode ser que caia, pode ser que não. Então a gente tem que ficar aí de olho, tá bom? Agora, os artigos 10 ao 14, eu estou dando só uma passada, tá, gente? Porque quando a gente fazer o simulado, vocês vão ver que eu vou voltar nos artigos. Mas não tem como eu ficar lendo cada um aqui com vocês, é como eu falei. A gente tem que pegar esse ECA, ler ele. Não é uma lei muito difícil, eu acho que ele complica ali na parte penal, beleza? Mas a gente precisa ler, precisa entender porque quando eu passo, né, você vai entendendo a prioridade, entendendo quais são os direitos das crianças, fica de boa você entender depois como as questões, quando vem em processo seletivo em concursos, cobram, tá? Então, ali dos artigos 10 ao 14, eles já vão ter a garantia, né? O ECA passa a garantia ali nesses artigos o acesso à vacinação, à saúde bucal, a protocolos que detectam riscos ao desenvolvimento psíquico. O SUS deve atender crianças com deficiência e fornecer medicações e equipamentos gratuitos, tá? Então, vacinação, né? Nesses aqui é a chave, é a frase-chave, né? É a nossa palavra-chave quando a gente está falando desses artigos no ECA. Então, ó, para você ver. No artigo 10º, fala sobre atenção à saúde das gestantes, tanto públicos e particulares. Não acredito que vai cair na prova, mas é uma boa para que a gente entenda sobre os direitos, né, da criança. Aqui também fala, gente, sobre o rastreamento de doenças no recém-nascido, né? E aí tem vários tipos de doenças que têm que ser ali rastreadas. Acredito também que não vai cair esse tipo de doença, porque a gente acaba, né, falando mais sobre mesmo proteção e direitos da criança. No artigo 11, é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por meio do SUS, tá?
A criança e adolescente com deficiência, eles precisam ser atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde, tá? É, também fala mais sobre saúde, mas essa parte sobre criança com deficiência é bom a gente gravar. O artigo 12, ele vai falar sobre os atendimentos, né, dentro das UBSs, né, dos estabelecimentos de saúde, hospitais, postos, que deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral dos pais, de um dos pais ou responsáveis, né? Ó, artigo 13, perfeito. Esse aqui a gente já sabe que pode ser que vá cair, tá? Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais, tá? Então, tem caso de suspeita ou confirmação de castigo físico, é preciso comunicar obrigatoriamente ao Conselho Tutelar, tá? Então, essa aqui é artigo 13, vamos dá né, quem imprimiu aí, passa um marca-texto que eu também acho que ele pode ser que ele caia, tá? E o artigo 14 volta a falar do SUS, né, que precisa promover programas de assistência médica e odontológica para a população infantil, tá? Então, acho que até o 14, no mais, eu acho que é isso, né? O ECA precisa garantir vacinação, saúde bucal, protocolos, né, que detectam risco, que detectam doenças, deve atender crianças com deficiência e fornecer medicações e equipamentos gratuitos, tá? Lembrando que vacinação é obrigatória. Os artigos 15 até o 18b fala sobre a liberdade e a proteção contra a violência. Então, é um dos artigos que eu também acho que talvez aí vá ter também bastante questões. É claro que não tem como falar de todo o ECA, gente, mas a gente precisa esperar ali do que vai cair. Então, é importante a gente analisar, tá? Então, aqui, capítulo 2 do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Perfeito. Toda criança vai ter esse tipo de liberdade, gente, de garantia de direitos. E a gente precisa garantir que sejam cumpridos. Porque a gente sabe que a criança, ela não consegue, né, sozinha, garantir que esses direitos sejam, né, cumpridos. Então, a gente precisa deixar claro que essa busca, né, garantir que esses direitos sejam feitos é pelo poder público, pela família, pela sociedade, né? Então, todos têm que garantir essa proteção, tá? O artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um artigo que é também, né, importantíssimo, e eu acredito que ele também é um que a gente precisa entender bem, tá? Porque ele vai afirmar que toda criança e todo adolescente tem direito à liberdade. O que significa que devem ser respeitados, que eles devem ser respeitados como sujeitos de direitos, mesmo estando em processo de desenvolvimento. Esse direito é amplo e envolve várias dimensões da vida pessoal, social, familiar e religiosa, tá? Então a gente tem aí o ir e vir, né? De estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, é claro, né? Que por segurança, né? A gente não vai botar a criança num bar, né? Em algum lugar que possa acabar, né? Deixando essa criança desprotegida. Acho que o inciso segundo, opinião e expressão. Eles têm direito de pensar, formar opiniões, expressá-las livremente, seja em conversas, textos, desenhos, músicas ou nas redes sociais. Sobre crença e culto religioso.
As crianças, elas vão ter direitos à crença e culto religioso. E isso tá, né? É claro que as crianças e adolescentes vão ter direito de seguir ou não sua religião, frequentar os locais de culto à sua escolha. Esse direito precisa ser respeitado, tá? O quarto fala brincar, praticar esportes e divertir-se. Importantíssimo esse também. Por quê? Porque a criança ela tem direito ao lazer e isso é essencial para o desenvolvimento saudável. Então, a criança tem direito de brincar, jogar, correr, participar de esportes, danças, atividades culturais e recreativas, inclusive na escola. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Esse direito ele vai garantir que a criança e o adolescente vivam em família, participem de tradições, conversas, festas e decisões familiares. Então, a gente precisa também garantir isso para elas. Estou esmiuçando porque o artigo 16 eu acho que é um artigo importante também, tá, gente? Participar da vida política, buscar refúgio, auxílio e orientação, tá? O artigo 17 ainda vem trazendo para a gente, né, que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo preservação de imagem, identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Então, tem muita coisa aí, né, que a criança precisa ser protegida. E o artigo 18 vem falando mais uma vez, é um artigo que eu acho muito importante, que fala, né, sobre o dever de todos de zelar pela dignidade da criança. A criança não pode ser colocada em nenhum lugar que lá vá deixá-la, né, com tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, cuidado, né? Claro que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu sou pai, eu tenho que cuidar, tenho que educar. A gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de ação que vai deixar essa criança aí exposta, tá bom? 18A, criança e adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou outro qualquer pretexto, pelos pais, integrantes da família ampliada, responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Gente, mas como que eu vou educar essa criança? A gente tem que procurar meios respeitosos de ajudar essa criança, tá, gente? Então, cuidado, né? O ECA é bem claro quando ele fala que essa criança e adolescente, eles têm direito de serem educados sem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Outra questão que eu acho, né, importante aí, que pode cair na prova. O parágrafo único vem falando o que é cada um, né? Considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicado com o uso da força física sobre criança ou adolescente, que vai resultar em sofrimento físico ou lesão. Tratamento cruel ou degradante é uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize, tá? Então, é importante também a gente pensar desse lado. E aí depois, né, eles vêm falando, né, o que precisa fazer caso, né, isso aconteça e traz aí as sanções, né, cabíveis que são aplicadas de acordo com a gravidade de cada caso. Então, né, essa família, né, pode ser encaminhada ao Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência, garantia de tratamento de saúde especializado à vítima, tá? As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, tá? Então, é eles que vão
ali definir qual que é o que aquela família vai sofrer de acordo com o que está acontecendo. Vai depender da denúncia. Artigo 19, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral, tá? Então, a gente sabe que aqui, no artigo 19, ele vem falando sobre essa proteção da criança, né, de ser educado com a sua família. Então, é aquilo, gente. Adoção não é algo rápido, né? Vai ser sempre pensado, né, sobre ele estar ali com a sua família, né, e garantir que ele esteja com seu desenvolvimento integral. Agora, aquela família não está dando desenvolvimento integral daquela criança, não está conseguindo suprir o que aquela criança precisa, aí sim a gente vai pensar, né, o conselho tutelar vai pensar em buscar, né, essa institucionalização da criança, né, seja um abrigo, um orfanato, algo, né, uma casa de passagem, e ali dentro, né, esses outros incisos vão falar que precisa ser sempre buscado ou uma família, né, substituta, ou o casal tem que ficar ali de sempre ser revisto caso a família, né, não, eles vão sempre tentar fazer com que a família entenda, né, e seja tratada. E aí vai ser enviada para psicólogo para tentar voltar essa criança para o seio familiar, até se esgotar todas as possibilidades, tá? No mais é isso, tá? Também acho que esse 19A não é algo que vai cair, né? Porque eu acredito que a prova vai ser focada mesmo no que você, como pessoa, precisa fazer dentro do ambiente da assistência social, e a gente sabe que é garantir que os direitos da criança sejam é, assegurados, né? Então, fiz um resumão aí, né? Claro que a gente precisa ler sempre com mais calma, mas fiz esse resumão aí para vocês, tá bom? Então, agora a gente vai começar nosso simulado. Então, é aquilo, né? Aqui a gente está na aula. Eu já tinha disponibilizado esse simulado para vocês. E eu acredito, né, que vocês tenham feito essas perguntas antes. Mas não tem problema se não fez, tá, gente? Eu vou ler com vocês e depois a gente dá a resposta falando sobre cada uma. Então, vamos lá para número 1. De acordo com o ECA, o que se entende por criança e adolescente, respectivamente? A. Criança é até 10 anos e adolescente é de 11 a 18 anos. B. Criança é de 12 anos completos e adolescentes acima de 12 anos. C. Crianças é até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos. Ou D. Criança e adolescente são termos equivalentes no ECA. A, B, C ou D? Essa daí, né, como eu falei, é uma das maiores, né, questões aí que a gente vê em provas de concurso quando a gente fala de ECA. E nossa resposta correta é a letra C, né? Criança é até 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos. Então, segundo aí o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Até 12 anos incompletos significa que a criança deixa de ser considerada criança no dia em que completa 12 anos. E, a partir do aniversário de 12 anos, ela passa a ser a considerada adolescente até completar 18 anos, tá? Então, número 1, gabarito, letra C. Vamos para 2. Conforme o ECA, a aplicação excepcional do Estatuto pode se estender até qual idade? A, 18 anos, B, 19 anos, C, 20 anos
ou D, 21 anos? A, B, C ou D? A gente ainda está falando, né, do artigo 2º, que é um artigo que cai bastante, tá? No parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá? Isso significa que, em situações específicas, o ECA pode ser aplicado a jovens de 18 até 21 anos. Por exemplo, jovens que cometeram ato infracional antes dos 18 anos, a explicação que eu dei quando eu falei quando eu estava lendo o ECA, né? Mas ainda estão cumprindo essa medida socioeducativa, e casos em que a proteção ou o acompanhamento já havia sido iniciado antes da maioridade, tá bom? Então, nosso gabarito aí é a letra D, tá? 21 anos. Tranquilo, né, por enquanto. Essa é uma questão que a gente precisa saber, né? Não é só interpretar, precisa saber que é 21 anos, mas eu acho tranquilo a gente lembrar na hora que a gente vai fazer a prova. Então vamos para o número 3. Sobre os direitos fundamentais, é correto afirmar que A. São aplicáveis apenas a crianças em situação de risco. B. São garantidos somente por meio da família. C. Devem garantir o desenvolvimento integral com liberdade e dignidade. Ou D. São restritos por condição econômica. Essa daí, né, o nosso gabarito vai ser a letra C. Devem garantir o desenvolvimento integral com liberdade e dignidade, tá? Baseado no artigo 3º do ECA, que ele fala que é garantido às crianças e adolescentes o gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, com foco no desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, tá bom? Então, gabarito da 3, letra C. 4. Descer aqui para 4. O ECA estabelece que é dever de quem assegurar com prioridade absoluta os direitos das crianças e dos adolescentes. A. Somente dos pais e da escola. B. Do poder público apenas. C. Da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Ou D. Do conselho tutelar. Também simples, né, gente? É a letra C, tá? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. O artigo 4º do ECA deixa claro que todos são responsáveis por assegurar os direitos da criança e do adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, tá bom? Então, gabarito da 4, letra C. Baseado no ECA, né, a gente vê aí que é sempre uma responsabilidade, né, que é de todos. Então, esse tipo de questão, falando somente, apenas, citando um só, tá errado, tá bom? Então, gabarito aí, letra C. Então, vamos lá, 5. A garantia da prioridade compreende, entre outros aspectos, a criação de abrigos e internação compulsória, B, a redução da maioridade penal,
C, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas da infância e da juventude. Ou D, a separação imediata de crianças da família em situação de vulnerabilidade. Aqui a gente está pedindo a garantia da prioridade. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Letra C, né, gente? Porque a letra D, por mais que a gente saiba que criança em situação de vulnerabilidade, no caso de violência, ela vai ter essa separação, né? Que não acontece assim também de forma imediata, já estaria errado, porque a gente, na hora da leitura, eu vi, tem advertência, o pai tem que cumprir algumas coisas, né? Ir para o psicólogo, entender que aquilo está errado. A gente vai fazendo um monte de coisa antes de separar essa criança da família, né? Mas, se a gente não tiver isso em mente, a gente acaba podendo errar nessa. Mas a nossa resposta correta vai ser a letra C, tá? O parágrafo único do artigo 4º do ECA, ele vai definir o que significa garantia de prioridade, e entre os pontos listados, que eu li alguns com vocês, é o que está escrito na letra C, tá? Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. A prioridade absoluta significa que crianças e adolescentes devem ser os primeiros a receber atenção, proteção e investimento, tá bom? Então, 5, gabarito, letra C. Vamos para 6. É correto afirmar que nenhuma criança ou adolescente será A, punido apenas em caso de violência física grave. B, objeto de discriminação apenas se for adotado. C, submetido a maus tratos, exceto em situação de risco. Ou D, objeto de negligência, violência, exploração ou opressão sob pena legal. A, B, C ou D. E aqui, né, mais uma vez, é a letra D, que é a nossa resposta mais completa. Vê que as outras, elas estão mais incompletas. Então, a gente sempre tem que procurar a resposta correta e a resposta mais completa, tá? O artigo 5º do ECA estabelece com clareza: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ou seja, qualquer tipo de omissão ou violência, mesmo que sutil, é proibida e punível legalmente, tá bom? Então, aqui, nosso gabarito, letra D. 7. De acordo com o ECA, qual direito é assegurado no artigo 7? E aqui a gente tem que saber o artigo 7. Eu botei uma questão assim porque a gente precisa, né, também exercitar a nossa memória. Claro que não tem como gravar tudo, mas dependendo da questão, igual essa que eu te botei, professor, vai ser muito difícil que eu não vou gravar o que está no 7º, mas vê as outras. Vê as outras e fala assim, qual que é... Olha, essa aqui tem respostas que estão super erradas. Então, a gente consegue chegar na resposta certa sem precisar lembrar do que está falando exatamente no artigo 7º, né? De acordo com a ECA, qual o direito é assegurado no artigo 7? A, direito ao voto facultativo. B, direito à saúde e à vida. C, direito à liberdade de imprensa. Ou D, direito ao lazer privado. Depois de ler as alternativas, a gente fica claro que é a letra B, né? Direito à saúde e à vida. O artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele afirma: a criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, né? Então, ou seja, vai garantir aí atendimento pré-natal, parto humanizado, acompanhamento pediátrico, vacinação e acesso ao SUS, tá bom? Parece que essa daí ia pegar a gente, né? Mas tranquila também. A 7 aí, nosso gabarito, letra B.
Vamos para 8. Segundo o ECA, é garantido à criança e adolescente o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade e à dignidade. Sobre o direito ao respeito, é correto afirmar que A. Diz respeito apenas à imagem pública. B. Inclui a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral. C. Se restringe a ações praticadas por servidores públicos. Ou D. Refere-se apenas à liberdade religiosa. Pensando, né, no que eu já expliquei, é claro que essa questão aqui também é uma que a gente precisa, né, saber um pouco, né, sobre o ECA, mas aqui também eu tenho questões que estão muito erradas, né? E a gente consegue pegar, é como eu falei, aquele apenas, ou citar um só, a gente consegue já eliminar essas alternativas, porque quando a gente fala de criança, a gente sempre vai falar de proteção integral, respeito integral, acolhimento integral, então a gente tem que pensar que é sempre completo, né? Nunca pode ser incompleto. Então, a 8 aí, a nossa resposta correta é a letra B, tá? Sobre o direito a respeito, é correto que vai incluir a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral. De acordo com o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Isso significa que a criança e o adolescente devem ser tratados com dignidade, sem humilhações, violências ou desrespeito, inclusive no modo como são vistos, ouvidos e cuidados, seja na família, na escola ou por qualquer autoridade, tá bom? Então, 8 aí, gabarito, letra B. 9. O que estabelece o artigo 18A do ECA sobre castigos físicos? Aqui cita o artigo, mas também cita o tema, né, desse artigo. Então, é mais fácil da gente também lembrar, tá? Como eu falei, a gente tem que pensar sempre no melhor para a criança. Então, é nessas questões que a gente consegue pensar nisso. Então, 9. O que estabelece o artigo 18A do ECA sobre castigos físicos? A. São permitidos com moderação pelos pais. B. São aceitos apenas em instituições disciplinares. C. São proibidos, assim como tratamento cruéis ou degradantes. D. São válidos para adolescentes maiores de 16 anos. A, B, C ou D? Pensando, né, na proteção da criança, resposta correta, letra C, né? São proibidos, assim como tratamentos cruéis ou degradantes. O artigo 18A do ECA, tá? Ele vai estar incluído aí pela Lei 13.010 de 2014, que é a Lei do Menino Bernardo, determina que a criança e adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, tá? Esse artigo ele vai proibir qualquer forma de violência como método de correção, mesmo dentro de casa, por pais responsáveis, educadores ou instituições. A ideia é promover formas de disciplina não violentas e respeitosas, tá bom? Então, 9, gabarito, letra C. E não menos importante, questão número 10. O direito à convivência familiar e comunitária está previsto em qual artigo e com qual princípio central? Então, mesmo que a gente não vai lembrar o artigo, olha aí, está falando sobre o princípio central daquele artigo, tá? Vamos lá. A. Artigo 5º, proteção contra maus tratos. B. Artigo 14, atenção odontológica. C. Artigo 19, direito de ser criado no seio da família. Ou D. Artigo 6º, dever da sociedade em geral. Estou falando sobre convivência familiar. Se é convivência familiar, é claro que eu estou falando sobre o direito de ser criado no seio da família. Nosso gabarito, letra C.
O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai estabelecer claramente: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Esse é um dos princípios centrais do ECA. A criança deve crescer em família, recebendo afeto, cuidado e proteção. O acolhimento institucional ou familiar só deve ser usado em casos extremos e por tempo limitado, visando sempre o retorno ao convívio familiar. Ok? Para começar, né, a gente ainda vai ter mais aula sobre o ECA, mas acho que para começar é isso, é a gente sempre pensar na proteção da criança, né? A gente precisa pensar, né, que a criança, ela tem direitos e que esses direitos precisam ser respeitados, ok? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vamos pensar sempre em ler o texto completo, é muito importante, mas vamos pensar também em focar aí, em lembrar que a criança precisa ser respeitada. Então, nisso, a gente vai pegando aí os pontos mais importantes de cada artigo para a gente poder, né, ter tempo aí, né, que é uma prova que vai acontecer muito rápida, mas é claro que esse vídeo aqui vai ficar para outras provas também. O ECA é sempre muito importante, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus.